Pokémon cortados de Pokémon Sword e Shield. Como dissemos no nosso vídeo sobre os jogos em questão, muitos Pokémon foram cortados, e o jogo não apresenta a famosa National Dex. Nesta imagem, todos aqueles que estão com fundo branco são os cortados do jogo. Arbok e Ekans, de trás para frente. Se você ler esses nomes de trás para frente, você lerá Cobra e Snake. Esse é o real motivo desses Pokémon terem esses nomes. Um bônus: o nome Girafarig é um palíndromo. Se você ler da esquerda para a direita e vice-versa, terá o mesmo sentido. Assédio através de Pokémon GO. Segundo uma pessoa no Reddit, um multiusuário de Pokémon GO usou suas contas para enganar e assediar pessoas. Infelizmente, esse é o mundo em que vivemos. Lucario substituiu Mewtwo? Muitos acham que Lucario substituiu Mewtwo em Super Smash Bros. Brawl. É um pouco confuso, mas em resumo, eles alegam que isso foi causa de similaridades entre os movimentos de ambos, mas na verdade, ele foi cortado por motivos alegadamente de restrição de tempo. Lucario não ocupou o lugar de Mewtwo. Pichu é ruim em Melee. Em Super Smash Bros. Melee, Pichu é considerado ruim, com menor peso no jogo, sendo mais leve que Jigglypuff, e velocidade de queda média. A capacidade de sobrevivência de Pichu já está entre as piores do jogo, o que significa que este dano extra torna ainda mais trivial para os oponentes colocar Pichu no intervalo de knockout. Lost Silver. Pokémon Lost Silver é uma história de creepypasta sobre um cartucho Game Boy Color perturbador para o jogo Pokémon Silver. Inspirou obras de arte feitas por fãs e um jogo baseado em um mecanismo personalizado. Marowak. O fantasma de um Marowak assombra a torre Pokémon em Lavender Town. Este fantasma é a mãe de um Cubone. Furret é grande. Segundo a Pokédex, Furret possui 1,80 m, ou seja, ele é maior que Ash, com 1,50 m mais ou menos, e maior que Charizard, com 1,70 m. Ele é grande mesmo. Dunsparce é grande. Mais um Pokémon considerado grande pela Pokédex. Dunsparce possui o mesmo tamanho de Salamence. A Pokédex é uma mentira. Isso contradiz os dois elementos anteriores, pois nunca vimos um Furret gigante como um Charizard, nem um Dunsparce gigante como um Salamence. Outros exemplos. Slugma possui um corpo feito de magma. Como alguém capturaria esse Pokémon sem que a Pokébola derretesse? Spoink salta sobre a cauda para manter o coração batendo. Então, se ele for congelado, paralisado, adormecido ou nocauteado, você teria um Pokémon morto? Não apenas isso, mas a menos que sua Pokébola seja um marca-passo, ele também morreria. Rapidash galopa quase 150 milhas por hora. Considerando que os cavalos viajam em qualquer lugar de 10 a 17 milhas por hora, a menos que os carros no mundo Pokémon sejam mais rápidos do que esse Pokémon, todos estariam montando neles. Designs da quinta geração de James Turner. James Turner é um designer gráfico britânico que atualmente trabalha na Game Freak. Em 2010, ele se tornou o primeiro ocidental a ser oficialmente um designer Pokémon. Turner projetou 7 Pokémon para Pokémon Black e White, 2 para Pokémon XY, 2 para Pokémon Sun e Moon e 2 para Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Favoritismo de Charizard. Bem se nota que Charizard é muito querido por todos. Ele possui 2 Mega Evoluções, uma forma Gigantamax, muitos cards raros e caros no TCG, é o mais escolhido como inicial e é um Pokémon que faz parte de equipes de importantes treinadores como Red, Alan, Lance e Leon. Sem falar que Regidrago parece um crânio de Charizard. Real forma de Mimikyu. Um Pokémon solitário, Mimikyu está sempre coberto por seu disfarce. Não se sabe como é a verdadeira aparência de Mimikyu. Como este Pokémon está enfraquecido pela luz do sol, há rumores de que o véu é usado para proteção. Acredita-se que ver sua verdadeira forma causará uma doença misteriosa ou mesmo uma morte dolorosa. Meow, da equipe Rocket, morreu ao ver, mas voltou à vida milagrosamente. Eevee é geneticamente instável. Eevee possui um código genético instável, o que permite que ele evolua para um dos 8 Pokémons diferentes, informalmente conhecidos como Eeveelutions, dependendo da situação.
verdadeiras formas de Entei, Suicune e Raikou. Pode ser duas coisas. A primeira são os sprites beta dos três, que são bem diferentes das versões oficiais. A segunda é uma teoria que Ho-Oh ressuscitou os 3 pokémons que morreram pelo fogo na Torre de Lugia e se tornaram os cães lendários. Esses 3 pokémon podem muito bem ter sido Flareon, Vaporeon e Jolteon, respectivamente. Por quê? Pois eles não somente partilham dos mesmos tipos, mas também das cores de pelugem. E na geração 5, os cães lendários receberam as mesmas habilidades que as 3 Evolutions possuem. Além, é claro, todos eles são quadrúpedes. Mega Evolução é dolorosa. Tyranitar não é o único Pokémon que sofre quando é Mega Evoluído. A entrada da Pokédex de Mega Sharpedo menciona que ele sente dor em todas as suas feridas antigas quando Mega evolui, enquanto a entrada de Pokédex de Mega Rodactyl diz que é sempre desconfortável em sua forma volumosa. No filme 19 de Pokémon, podemos ver os Pokémon dos vilões sofrendo muito quando são forçados a Mega evoluir. Ruínas de Alpha. As ruínas de Alpha estão localizadas em Johto, perto de Violet City, com entradas ao sul da Rota 36 e a oeste da Rota 32. As ruínas são preenchidas com Unown, assim que qualquer um dos 4 quebra-cabeças de slides dentro das câmaras for ativado. O nome pode vir das primeiras 4 letras do alfabeto, que representam os Unowns internos. Evoluindo Raichu. Você sabia que era para Raichu ter um estágio 2 de evolução chamado Goroshu, mas foi descartado? Arceus, Palkia, Dialga e Giratina. Segundo a mitologia Pokémon, esses 4 Pokémon moldaram o universo. Arceus é o Pokémon Deus, o Criador. Palkia é o Mestre do Espaço e Dimensão. Dialga é o Mestre do Tempo e Giratina é o Pokémon que veio das Sombras, comandante da Antimatéria. Temos um vídeo falando sobre a origem do universo Pokémon. O link estará no card. O bebê de Kangaskhan. Afinal, que Pokémon é esse bebê? Um Kangaskhan filhote, um Cubone? Por que a sua coloração é diferente? Nenhum outro Pokémon possui uma versão pequena de si mesmo assim, sem mencionar aqueles filhotes de Nidoqueen e Rhyhorn, o retorno de Mewtwo. Hypno rapta crianças. Hypno carrega um dispositivo semelhante a um pêndulo. Certa vez, houve um incidente em que levou uma criança que hipnotizou. Em Hypno's Nap Time, os membros do Pokémon Lovers Club de Hop 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 Town estavam usando um Hypno e um Drowsy para ajudá-los com seus problemas de sono. No entanto, as Sleep Waves de Hypno também estavam fazendo com que as crianças agissem como Pokémon. Existe até uma música chamada Canção de Ninar do Hypno. Togepi na geração 1. No anime Pokémon, Togepi é um dos primeiros Pokémons da segunda geração revelados antes do lançamento de Pokémon Gold e Silver. Donphan, a mesma coisa. A boneca de Sabrina. No anime, a boneca que Sabrina carrega é na verdade a própria Sabrina, uma garotinha que sonha em fazer amigos e brincar com eles. Ovo ruim. Um Bad Egg é um fenômeno presente nos jogos Pokémon da geração 3 à geração 6, e no Pokémon Home, que resulta de uma corrupção dos dados de Pokémon para que a soma da verificação não corresponda aos cálculos dos dados. Bad Eggs não são realmente Pokémon Eggs, e podem nunca ter sido, mas em vez disso, a mensagem padrão retornada pelo jogo se a soma de verificação estiver errada, o que acontece apenas se os dados forem alterados incorretamente. Os ovos ruins raramente eclodem e não podem ser liberados. Meramente ocupam espaço, embora existam métodos para removê-los. A Pokédex foi feita por crianças. Você já se perguntou o verdadeiro motivo pelo qual algumas entradas da Pokédex são um pouco estranhas e ilógicas? É simples. A Pokédex parece ter sido escrita por uma criança, porque foi escrita para uma criança. Os detentores de Dex são todos protagonistas e rivais nos jogos, e acho que isso se aplica a mangás e animes. Isso significa que todo proprietário de Dex tem menos de 16 anos. Não é razoável supor que os Pokédexes foram escritos por professores para que as crianças pudessem entendê-los? A Nintendo visa crianças de 10 anos em seus jogos, e suas entradas na Pokédex são escritas de acordo. No jogo, você poderia dizer que eles estão reagindo de forma exagerada com um ponto, como todos os pais fazem de vez em quando.
Exemplos: Slugma é mais quente do que o sol. Significado: crianças, não toquem em Slugma. Ou Alakazam tem um QI de 5.000. Significado: não brinque com Alakazam, porque eles são muito inteligentes. Embora Pokémon definitivamente inclua a idade, seu mercado principal era originalmente, e ainda persiste a ser, crianças. E as entradas de Pokédex são escritas para serem empolgantes para as crianças, tanto personagens de jogos quanto jogadores do mundo real. A elite dos 4 é o governo. Visto que não existe um governo organizado, pelo menos que eu saiba, nos jogos Pokémon, é uma suposição lógica que os ginásios, elite dos 4, campeão, são o governo. Pelo que posso dizer, os líderes de ginásio tomam decisões pela cidade, como os prefeitos. A elite dos 4 não participa dos assuntos regionais com frequência, mas tem mais autoridade do que os ginásios, e o campeão tem mais poder, mas participa menos dos assuntos regionais. Esta parece ser uma forma excepcional de governo, considerando que se baseia na crença de pode fazer a coisa certa, até que você perceba que esse método pode resultar, e resultou, em uma criança se tornando o mais alto poder do governo. Existe um governo no mundo Pokémon que eu não conheço, ou as crianças estão realmente ganhando muito poder em várias regiões. Uri Geller. Temos um vídeo explicando sobre a relação entre essa celebridade Pokémon. O link também estará no card. Verlisify possui robôs. Tony Verlis Gato, mais conhecido online como Verlisify ou Verlis, é um youtuber americano que centraliza e foca no tema Pokémon. Não encontramos nada sobre seus supostos robôs. Se souber de algo, escreva nos comentários. O propósito de Red no Monte Silver. Todo mundo gostaria de saber o porquê de Red ter se isolado no Monte Silver em Pokémon Gold Silver. Do ponto de vista filosófico, o Red fica no topo do Monte Silver para simbolizar o alcance do platô, o topo. Ele foi e é o maior treinador que já existiu. Então, qual a melhor forma de provar que você é o campeão e o melhor? Derrote aquele que fez tudo antes de você. Ele venceu a equipe Rocket sem Lance. Green em Pokémon Sun e Moon. A única coisa encontrada foi um vídeo fan-made de uma batalha Pokémon entre Green e Blue, em um multiverso de Pokémon Sun e Moon. Pokémon Prism. Pokémon Prism é um ROM hack do Pokémon Crystal, anteriormente um ROM hack do Pokémon Gold, criado por Cool Boy Man. O enredo decorre na região de Naojo. O jogo é uma continuação do Pokémon Brown. Pokémon Water Blue. Pokémon Water Blue é um ROM hack para Game Boy Advance como se fosse um terceiro jogo, seguindo a linha dos jogos Fire Red e Leaf Green. Mordomo Fantasma. Na floresta de Eterna em Sinnoh, existe uma mansão chamada Old Chateau, que dizem ser assombrada. Quando você entra na sala de jantar, um homem vestido como mordomo olha para você e anda rapidamente para a esquerda, mas quando você o segue, ele desaparece, pois não há para onde ir à esquerda do salão além da cozinha que está vazia. É assustador esse encontro. Menina Fantasma no Old Chateau. Também na Old Chateau, em um dos quartos, uma menina fantasma aparece e parece flutuar enquanto anda. O jogador não pode interagir com ela, e depois de sair da sala, ela não pode ser encontrada em toda a mansão. Os nomes em japonês do trio lendário de aves. Articuno, Zapdos e Moltres em japonês são Furiza, Sanda, Faya, ou seja, congelador, trovão e fogo, respectivamente. Silver é filho de Giovanni. Silver, também conhecido como Camon, é o seu rival rabugento em Gold Silver. A série Pokémon Generations provou que esse sujeito desprezível é filho do chefe da equipe Rocket, Giovanni. Idoso morrendo em Pokémon XY. Na casa 2 pontos ao norte da boutique na cidade de Anistar, um velho pode estar deprimido por causa da morte de sua esposa. Ele pedirá ao jogador que lhe empreste qualquer Pokémon de nível 5 ou inferior para lhe fazer companhia por enquanto. Depois de derrotar o Elite dos 4, o jogador pode voltar para casa apenas para descobrir que o velho faleceu e deixou para trás uma Pokébola contendo um Pokémon emprestado a ele, uma carta agradecendo ao jogador por tê-lo ajudado em seus últimos momentos, e um fragmento de cometa. Pesado.
Arceus deixou Lucas ou Dawn capturá-lo. Até que faz sentido, pois se dependesse somente de Lucas ou Dawn, Arceus jamais seria capturado pelo fato de ele ser o Pokémon que controla tudo. Mas também é só uma teoria, já que não faz parte do enredo principal o encontro com Arceus. Togepi de Heart Gold Soul Silver tinha um Noctowl como pai. O Togepi que é chocado do ovo do Sr. Pokémon em Heart Gold Soul Silver conhecerá Extra Sensory, um movimento normalmente disponível apenas como um movimento de ovo. Isso implica que o pai era um Hoot-Hoot ou um Noctowl que sabia Extra Sensory. Natural Harmonia Gropius. Esse é o nome completo do personagem N. Inacreditável! Os ancestrais de Zinnia. Zinnia é uma mulher draconida, misteriosa e uma treinadora Pokémon de Hoenn. Ela é descrita como uma pessoa especial que detém a chave do episódio Delta em Omega Ruby Alpha Sapphire e uma viagem para cumprir seus objetivos. Ela deve convocar Rayquaza para proteger o mundo da mesma forma que seus ancestrais fizeram 1000 anos antes. Eles também construíram a Sky Tower em Hoenn. A doença de John. John é um personagem que apareceu em Pokémon Twilight Wings e o personagem principal de seu primeiro episódio. John está atualmente sendo tratado por uma doença desconhecida em um hospital. Acredito que ele tem algum tipo de problema cardíaco, devido ao monitor cardíaco portátil que foi mostrado no episódio 6, e as inúmeras menções de cirurgia ao longo da série. Alguns acreditam que a doença dele é terminal. Biscoito de lava no caminhão. Nos anos 90, espalharam-se rumores de que Mew estava escondido sob um caminhão difícil de alcançar perto do Saint-N, mas, na realidade, não havia nada. A Game Freak ouviu os rumores, então, com uma piada em Fire Leaf Green, perto do caminhão, eles esconderam um biscoito de lava. Inútil. Essa foi boa. Druth. Druth significa seca. É uma habilidade introduzida na geração 3. Antes da geração 5, era a habilidade de Groudon. Sinal de rádio Anou. A rota onde se localizam as ruínas de Alpha possui uma frequência de rádio bem bizarra e atormentadora. A Horda de Homens Sem Rosto. Há um homem no galpão assombrado na Rota 24 de Kalos que conta uma história de fantasmas sobre uma horda de homens sem rosto, e em seguida pede uma dica. Presumivelmente pensam que é uma referência a Zygarde, quando é muito mais provável que seja uma referência a Hunter ou ao Slenderman. Estranho. Fantasma no aeroporto. A única coisa que encontramos foi o seguinte: em Pokémon Sun e Moon, uma moça diz a você que precisa partir em um navio. Ela lhe dá um Comet Shard e se despede. Quando ela está próxima de passar por uma catraca, um Machamp passa na frente de sua visão e a moça desaparece. Evento de Arceus cancelado de propósito. Em Pokémon Diamond and Pearl e Platinum, existem itens de evento não utilizados. O Member Card e a Ox Leather nunca foram distribuídos aos jogadores de Diamond and Pearl, enquanto a Azure Flute nunca foi lançada. A Azure Flute é o único item a evocar um Pokémon de evento que nunca foi lançado em nenhuma parte do mundo. Quando o filme Arceus foi lançado, porém, surgiu outro problema. Ao contrário das duas distribuições de filmes anteriores, a distribuição do Arceus estaria disponível para jogadores de Diamante, Pérola e Platinum. Seria estranho para os jogadores de Diamante e Pérola receberem a Flauta Azure após os dois eventos anteriores de Pokémon serem distribuídos diretamente. Da mesma forma, seria estranho distribuir um item para jogadores de Platinum, mas não para jogadores de Diamante e Pérola. Para manter a consistência, Arceus foi distribuído diretamente para jogadores de Diamond and Pearl e Platinum, tornando a Flauta Azure inútil. O paradeiro de Butterfree. Como todos sabem, Ash liberou seu Butterfree para se juntar ao grupo de Butterfrees que estavam migrando, mas ninguém sabe para onde eles foram. Pode-se presumir que ele está com sua parceira em um local onde podem se reproduzir. Pronúncia de Arceus. Antes de ser oficialmente revelado,
Os fãs o pronunciaram como Arceus, assim como o Pokémon Battle Revolution. Então, um trailer promocional de Arceus e a Joia da Vida pronunciou-se como Arceus. Sua pronúncia oficial foi então revelada em uma mala postal da Pokémon.com como Arceus. A menina no Old Chateau foi envenenada. Há uma teoria de que Old Chateau pertenceu ao pai de Gardenia, quando ele era o líder do ginásio, e quando ele morreu, deixou o ginásio para a irmã de Gardenia, a garota fantasma. Gardenia queria o ginásio para ela, então envenenou a irmã e o mordomo, aquele outro fantasma. Isso explicaria o antídoto no lixo da cozinha. Embora isso explique seu medo do prédio, não é consistente com seu comportamento. Até parece que Gardenia tem medo de que a fantasma tome posse do ginásio dela. Mewtwo igual a Gieg. Dizem que Mewtwo foi inspirado ou é um Gigas. Gigas, também conhecido como Dig ou Dig no Japão, é um personagem alienígena fictício da série de videogames Mother da Nintendo, criada por Shigesato Itoi. O Dragonite de Lance. Lance criou um Dragonite a partir de um Dratini desde sua infância ao lado de seu Gyarados, que era um Magikarp na época. Foi um Pokémon orgulhoso, porque foi devastado e adoecido pela poluição humana no momento de sua captura. Pikachu era um tigre. É difícil imaginar um mundo sem Pikachu nesse momento. A criaturinha fofinha tem sido uma estrela sempre presente tanto para a The Pokémon Company quanto para a Nintendo, desde o final dos anos 90. Mas, seu design poderia ter sido significativamente diferente aqui no Oeste, se a Nintendo of America tivesse vencido. Uma entrevista com o presidente da Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, recentemente compartilhada e traduzida pelo Dr. Lava em colaboração com Did You Know Gaming, revela que a Nintendo tinha algumas ideias bem avançadas de como o Pikachu deveria ser para agradar o público ocidental. Considerando o design original muito fofo, a equipe da Nintendo of America enviou seus próprios designs. Graças a Deus eles não foram aceitos. Tsunekazu Ishihara diz: a primeira vez que exibimos alguns Pokémon nos Estados Unidos, disseram-nos que eles eram muito fofos. A equipe na América enviou suas ideias para design de substituição, mas simplesmente não conseguimos acreditar no tipo de coisa que estavam propondo. Eles transformaram Pikachu em algo parecido com um tigre com seios enormes. Parecia um personagem do musical Cats. Quando eu perguntei como isso poderia ser Pikachu, eles disseram: bem, aí está o rabo ali. Sério, era esse tipo de coisa que estava sendo proposto. Bizarro, mas se formos olhar bem, as listras nas costas dele remetem a um tigre mesmo. TV Rotom. Na Old Chateau, Old Chateau mais uma vez. É possível encontrar um Rotom numa televisão. O mais estranho é que ele não consegue possuir a TV como ele faz com outros objetos. Hop e Leon estão relacionados com Íris? Há uma teoria de que Íris, Hop e Leon estão interligados. Porém, isso partiu de um print falso na internet de Pokémon Masters, onde ela dizia que Leon era primo dela. Além da cor do cabelo ou da pose, os campeões de Unova e Galar aparentam ter muitas coisas mais em comum. Diga a sua opinião nos comentários. Goroshu. Já falamos sobre ele lá atrás. Buy it or die. Esta mensagem é ocasionalmente ativada conversando com um barqueiro Seal Gallop em Vermilion City, enquanto joga numa ROM no jogo distribuída incorretamente. Vários dos grupos de dumping que originalmente distribuíram os ROMs confirmaram mais tarde que a mensagem não foi adicionada por eles. Unknowns são deidades menores. Faz sentido, afinal eles não são considerados lendários, apesar de viverem na fenda espaço-tempo e possuírem um poder único. Magikarp morre. Sim, Magikarp pode morrer, e assim como a morte de seu primeiro peixinho dourado, os jogadores lamentaram a morte de seu Magikarp com surpresa, confusão e um pouco de raiva no jogo Magikarp Jump. Darkrai não é mau. Não existem Pokémons maus. Eles só atacam caso se sentirem ameaçados, como animais silvestres do nosso mundo. Darkrai não fica de fora. Não é só porque ele é o Pokémon pesadelo que ele seja malvado. Esse foi um preconceito que Ash e seus amigos tiveram em seu respeito no filme 10. Letra do tema da Equipe School. A Equipe School canta um tema próprio no jogo.
mas até agora ninguém sabe exatamente o que eles cantam. Alguns fãs tentaram fazer uma letra mais precisa para esse tema. O tema estará na descrição. Aster. Aster é um personagem em Omega Ruby Alpha Sapphire. Ela é nunca vista em nenhum dos jogos, e está implícita que ela tenha morrido. Aster é mencionada pela primeira vez no início do episódio Delta por Zinnia, que jura a Aster que protegerá o mundo de um meteoroide que se aproxima. Missino em XY. Será que o famoso Missino do Pokémon Red e Blue voltou em XY? O Pokémon Glitch é a razão dos jogos salvos corrompidos em Lumiose City? É o que alguns vídeos na internet mostram. Mãe, pai, abra. Essa é a primeira frase dita pelo fantasma da menina que morreu em decorrência de um pesadelo em Pokémon Black 2, White 2. Chris foi substituída por Lyra. Chris é a personagem feminina jogável em Pokémon Crystal. Sua contraparte masculina é o Ethan. Ela foi a primeira jogadora feminina nos jogos da série principal, um recurso que seria continuado em lançamentos de jogos subsequentes. Como ela só aparece em Pokémon Crystal, ela tem o menor número de aparições de um personagem do jogador na série principal. Em Pokémon Heart Gold Soul Silver, ela é substituída por Lyra, provavelmente por um de dois motivos. O nome do personagem se encaixa no jogo original, Chris Crystal, ou existem duas versões desse jogo, Heart Gold Soul Silver, mas apenas uma original, Crystal. Quadro assombrado. Em Diamante e Pérola, novamente na Eau de Chateau, em um dos quartos de hóspede, existe um quadro assombrado que, quando você está longe dele, ele possui olhos vermelhos. Quando você se aproxima, esses olhos desaparecem. Algo mais assustador ainda, se você estiver nos quartos ao lado esquerdo ou direito, aqueles olhos estarão fixados em você. Floette de AZ. A Floette de AZ apareceu em The Redemption. Ela foi inicialmente vista em um flashback da Grande Guerra de Kalos, sendo enviada para a batalha e eventualmente morrendo, levando AZ a criar a arma definitiva para reanimá-la. Funcionou, mas depois de usar a arma para destruir os dois lados do exército e encerrar a guerra, Floette percebeu quantas vidas foram tiradas para ela e o deixou. Ela finalmente voltou para ele após a batalha de AZ com Kallen, em Lumiose City. Ela carrega a flor da eternidade. Gary e Blue coexistindo. A única coisa encontrada é apenas um multiverso Pokémon feito por um fã. Jogo de pescaria Pokémon. Lançado em 2005, Poké Park Fishing Rally DS era um jogo temporário que só podia ser baixado em locais especiais no Japão. Após 12 horas, o jogo se apagou. Os jogadores pescavam no mar ou em um rio, então seus Pokémon eram classificados nas tabelas de classificação online. Silver no anime. Provavelmente está mencionando o filho de Giovanni que aparece em Pokémon Gerações. Crossover com Fire Emblem. Sim! Quase tivemos um crossover entre Pokémon e um jogo chamado Fire Emblem. A família Harmonia. Sobre os ancestrais de Anne, só sabemos sobre Ghetsis, o pai adotivo, Antea e Concórdia, as irmãs adotivas mais velhas. Existe uma árvore genealógica na internet, mas não sabemos se é real. Ethan e Cynthia são testemunhas do nascimento de um deus. Pesquisando a fundo, encontramos um vídeo mostrando um evento especial envolvendo Arceus em Heart Gold Soul Silver, onde Cynthia e você assistem ao nascimento de um Pokémon lendário. Pode ser Palkia, Dialga ou Giratina. Nesse evento acontece uma outra coisa. Imagens do mundo real na Abyssal Ruins em Heart Gold Soul Silver. Complementando os elementos anteriores, imagens do mundo real são vistas durante o nascimento do Pokémon escolhido. Simplesmente inacreditável. Túnel de Poké Park. A única coisa que encontramos foi algo relacionado a Cavern Zone no jogo Poké Park Wii, Pikachu's Adventure, que possui trilhos de trem e um Mr. Mime. King. Seria algo relacionado ao Nidoking? Ou Kindra? Ou Slowking? Ou algum outro Pokémon com King no nome? Ou será que fez menção ao Calyrex, antigo rei de Galar? Música do quarto de Anne. Em Pokémon Black e White, quando você entra no quarto do Anne, você vê um monte de brinquedos e uma música estranha começa a ser tocada.
Em Black 2 White 2, o quarto está mais escuro, com brinquedos quebrados e a música é diferente das versões Black e White. Ela está mais distorcida e bizarra. I'm going to go for help. Wait in the usual place. Em Lumiose City, há um quadro do tempo no final da estação Lumiose que exibirá o texto "Vou pedir ajuda, espere no lugar de costume". Com um garotinho ao lado dizendo "Deve ser em algum lugar por aqui, certo?". O que tudo isso poderia significar? Foi realmente apenas uma mensagem enigmática para fazer os jogadores se perguntarem? Certamente há algum ponto no jogo em que esse lugar usual existe, ou algo é acionado. Não consegui entender esses símbolos. Você entendeu? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa parte 4 do nosso iceberg de Pokémon. Estamos indo cada vez mais fundo, por mais que tenham camadas mais leves, mas cada vez teorias mais bizarras e intrigantes. E eu quero saber da opinião de vocês, se vocês gostaram. Tem bastante coisa aqui que a gente fica sem resposta mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se você já for inscrito, cheque sua inscrição e dê uma olhada nos outros icebergs caso você não tenha visto. Ainda não acabou. Eu vou indo, até mais. Tchau!